Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui uma aulinha sobre capacitância e energia eletrostática. Daí tu já vai me perguntar, Rayandra, o que é capacitância? Gente, a capacitância nada mais é do que a razão entre a carga e o potencial elétrico de um condutor. O que foi observado? Toda vez que a gente divide a carga de um condutor pelo potencial elétrico, é encontrado um valor constante. Esse valor vai se repetir. Aí eu dividi a carga pelo potencial, deu 2. Por quê? Porque a carga e o potencial são diretamente proporcionais. Se você aumenta a carga de um condutor, automaticamente você está aumentando o potencial elétrico dele. Então, quando você dividir, vamos supor, para uma carga Q, eu tenho um potencial V. Mas se eu tiver uma carga que é 2Q, eu vou ter que ter um potencial que é 2V. E na hora que eu fizer a razão, eu vou chegar no mesmo valor. O meu valor Q sobre V é igual ao valor 2Q sobre 2V. Ou seja, é um valor constante. A essa razão constante, a gente dá o nome de capacitância, que é representado por esse Czão. Então, essa capacitância aqui, ela é a divisão da carga Q, que é dada em coulombs, pela potencial, que é dado em volt. 1 coulomb por volt é igual a 1 Faraday. Unidade de medida de capacitância é o Faraday, ok? O que essa capacitância é na vida real? Vamos traduzir o que está rolando aqui. Gente, a capacitância nada mais é do que a quantidade de carga que um condutor pode armazenar. Vou dar um exemplo aqui, vocês vão conseguir entender legal o que eu estou querendo dizer. Tem alguns condutores, carregador de notebook, que tem umas luzinhas de LED em cima dele. Geralmente é uma luzinha de LED azul ou verde. Fica azul ou verde quando ele está ligado na tomada, né? Tá carregando, tu liga lá, no carregador mesmo fica um pontinho azul ou verde. Alguns tem, outros não. Qual que é o barato disso? Quando você tira esse carregador da parede, aquela luzinha azul ou verde, ela continua acesa. Só que ela não está recebendo energia mais da tomada, porque tu já tirou da parede. Mas a luzinha continua acesa. Por quê? Porque ali dentro existe um capacitor. A gente vai falar de capacitor numa próxima aula, mas o capacitor é o instrumento, né, o aparelho que a gente utiliza para armazenar carga. Ou seja, o capacitor vai apresentar uma capacitância, uma capacidade de armazenar carga, tá? Outro exemplo, sabe onde a gente tem capacitores? No teclado do seu notebook ou no teclado do seu computador. Quando você clica lá na letrinha, né, no teclado, eu quero digitar a letra A, tu clica no A, né, do teclado. A tecla não afunda e volta. Quando você afunda, você está descarregando aquela tecla, ou seja, toda a carga armazenada, toda a capacitância daquela teclinha ali, ela foi descarregada, para que aquele pulso elétrico se converta em um pulso visual, se converta na letra A que vai aparecer na tela do seu notebook, tá bom? Então, a capacitância é essa medida de quantidade de carga que um condutor pode armazenar. Para um condutor esférico, olha a gente falando do condutor esférico, gente, ele tem um lugarzinho especial, porque ele tem algumas coisas específicas. A gente calcula a capacitância fazendo o raio da esfera dividido por K, né? Se tiver no vácuo, 9 vezes 10 a nona. Se não tiver no vácuo, o exercício vai te dizer quanto esse K vale. Ah, mas aí você quer dizer o quê? Gente, o K é uma constante. Então, o que eu quero dizer? Que a capacitância é diretamente proporcional ao raio. Se tu não assistiu a aula de esfera eletrizada, dá um pause aqui, corre lá na aula. Você vai ver que eu falei nessa aula que, como é que chama? Eu falei nessa aula que a quantidade de carga que uma esfera consegue armazenar é proporcional ao tamanho da esfera. É proporcional ao raio. Quanto maior o raio da esfera, mais carga ela armazena. Então, o que eu estou dizendo? Quanto maior o raio da esfera, maior a capacitância dela. Maior vai ser a quantidade de carga que ela vai conseguir armazenar. Ok? Gente,
eu consigo calcular a capacitância, né? Que teoricamente é essa quantidade de carga. Mas o que eu consigo calcular também? Qual é a energia que está armazenada? Eu tenho uma quantidade de carga. Se eu tenho uma quantidade de carga, eu tenho uma energia envolvida no processo. Qual é a quantidade de energia que o meu corpo consegue armazenar? Essa energia a gente chama de energia potencial. E a gente pode calcular ela de 3 maneiras diferentes. Como assim, Rayandra? Você pode calcular essa energia fazendo a carga, esse aqui é a carga, que é dada em coulombs, vezes o seu potencial, que é dado em volts, e dividir por 2. Só que o que a gente sabe, a gente acabou de falar aqui, que a capacitância é a razão da carga pela voltagem, né? Pelo potencial. Então, eu sei que a minha carga é quem? Capacitância vezes potencial. A carga é a capacitância vezes o potencial. Se eu substituir C vezes V aqui, no lugar dessa carga, o que eu vou ter? CV ao quadrado sobre 2. Se o seu exercício não te deu a carga, mas te deu a capacitância e o potencial, a voltagem, você pode trabalhar aqui. Esse C é a capacitância, que é dada em Faraday, ok? Então, CV ao quadrado, somente o V está ao quadrado, dividido por 2. Só que se eu pegar essa equação, o V é quem? V é a carga dividido pela capacitância. Então, eu posso substituir, se eu colocar carga sobre capacitância aqui, eu vou chegar em Q ao quadrado sobre 2C. Ou seja, eu consigo calcular a minha energia em função da carga que o meu condutor armazenou e a capacitância dele, que é dada em Faraday. Então, eu te dei aqui 3 maneiras de você calcular a energia. Gente, energia é dada em Joule, unidade tradicional de energia é o Joule. Então, você pode calcular essa energia que o seu corpo está armazenando, fazendo a carga vezes o potencial e dividir pela metade. O exercício não me deu carga, mas ele me deu capacitância e potencial. Então, capacitância vezes potencial ao quadrado sobre 2. Mas o exercício não me deu potencial, mas ele me deu a carga e a capacitância. Carga ao quadrado dividido por 2 vezes C, 2 vezes a capacitância do condutor. E aí você consegue descobrir qual é a quantidade de energia que aquele capacitor consegue armazenar. Qual é a quantidade de energia que a tecla do teclado do seu computador armazena para que quando você clique em cima dela, ela se traduza num pulso elétrico que vai se converter no visual da letrinha lá na tela do seu computador. É isso que a gente está calculando. Qual é a energia que ficou armazenada no carregador do meu notebook a ponto de eu conseguir tirar o carregador da tomada, mas a luzinha do LED ainda está acesa? Quanto de energia ele armazenou para isso? É isso que a gente está calculando aqui, ok? Então, qualquer uma dessas 3 maneiras, a gente chega nessa energia potencial armazenada. Pessoal, era isso. O objetivo da aula era falar da energia potencial e também falar um pouquinho da capacitância. A gente vai voltar a falar de capacitância quando a gente estiver falando de capacitores, tá? E de associação de capacitores, porque da mesma forma que a gente associa resistor, a gente vai associar capacitor. A gente vai voltar a falar da capacitância, mas aqui a gente já pegou o conceito. Tu precisa ter em mente que a capacitância é a capacidade de armazenar determinada quantidade de carga num condutor. Tranquilo? Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!